E aí, pessoal, tudo certo? Belezinha? Vamos lá então, continuando. Última aula, então, nós configuramos o nosso contexto da aplicação para poder fazer essa ponte com o banco de dados através do Entity. E a nossa classe principal aqui são as classes Context. No nosso caso aqui, criamos a classe Controle Frota Context. Ela vai ser a classe que vai fazer a ponte com o banco e através dela nós vamos acessar as nossas entidades, as nossas tabelas lá no SQL Server. Beleza, então configuramos aqui cada um dos DB sets, vamos fazer a ponte com cada tabela. Nós criamos a classe em si e a gente também criou um construtor que vai ter esse parâmetro no método DBContextOptions, que vai setar para a gente qual que é o banco de dados de fato que ele vai acessar, criar e configurar para a gente. Essas configurações são preenchidas lá na classe de configuração, Startup, com essa linha aqui que a gente adicionou, em Services, add dbContext. A gente informa nossa classe Context, e aqui a gente está configurando o parâmetro de Options para utilizar o SQL Server. E a gente usa agora aqui essa propriedade aqui, o Configuration, esse objeto, que ele permite a gente acessar o arquivo de configuração app settings e buscar a propriedade aqui, ó, do get connection string. Então, se a gente acessar o app settings, nós teremos aqui, ó, connection string, e aqui tem o nome, eu criei como default connection, e aqui tem a conexão, né? A gente criou ele através daquele atalhinho do arquivo.dl, ele gerou pra gente. Uma coisa importante, para ele poder buscar as informações nesse arquivo, app settings, ele precisa existir, tá, no nosso projeto quando ele for compilar. E pode acontecer de você estar debugando e ele não encontrar esse arquivo lá na pasta que ele gera do build, seja lá no debug ou no release. Então, para a gente ter certeza que esse arquivo app-setting está sendo gerado, a gente clica com o botão direito nele, vai escolher a opção aqui, Properties, e a gente vai configurar essa opção aqui de cópia dele para ele sempre gerar o arquivo. Copy always, sempre gere para a gente o arquivo. E a gente não vai ter problema com isso na hora dele gerar esse arquivo para a gente aqui, tá bom? Na nossa pastinha de models, nós implementamos então nossas entidades, nossa classe DTO, e aqui a gente também começou a criar nosso repositório. Nós criamos uma interface com lá os métodos root. No projeto a gente vai usar o cadastrar e o listar, mas eu criei todos, né? Porque você pode depois, para treinar aí, criar os demais métodos, tá? Para poder fazer mais alguns testes. E eu implementei essa interface usando a classe veículo repositório implements, implementação. E a gente fez o que? A gente pediu para a classe implementar, né, dois pontos, também serve tanto para herança quanto para implementação. Então pedi para implementar em interface e aqui eu adicionei os métodos, lembrando que a gente vai trabalhar de forma assíncrona, tá? E para poder trabalhar de forma assíncrona, vamos voltar aqui na nossa interface. Quando eu não tenho um retorno, eu uso task, essa palavrinha-chave lá que vem desse namespace System Threading Tasks, ao invés do void. E quando eu tiver um tipo de retorno, eu vou usar uma task tipada, né? Ó. Então, por exemplo, aqui eu vou retornar no pesquisar o objeto veículo. Então, usa task e eu tipo ela com menor e maior, usando a minha classe veículo. Para a lista, a mesma coisa e segue o jogo. Agora, a gente não implementou de fato o código, né, de cada um desses métodos do repositório. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Só que antes, vamos verificar aqui o nosso banco sendo criado, ó, porque a gente já, voltando em models, nós já criamos aqui o nosso contexto para ele poder criar o banco para a gente, tá? Então nós vamos fazer isso agora. E para isso, a gente vai usar um recurso do SQL Server, não, perdão, do Entity Framework que chama Migrations, tá? Então Migrations ou Migrations, ele permite a gente criar assim toda uma documentação das alterações que estão sendo geradas no banco. Ele vai montando os scripts e ele aplica no banco de dados para a gente também, tá?
Então, o pessoal às vezes tem um pouquinho de dúvida nessa parte de migração, mas ele é bem tranquilo. Você consegue criar o banco, incrementar alterações, você consegue excluir o banco, criar ele novamente. Então, a gente vai precisar do SQL Server. Então, pode abrir ele aqui, a gente vem conectar Database Engine. Então, essa instância tem que ser a mesma que a gente configurou lá, né? Na aplicação. Então, ó, só validando, ó, tá o nome aqui do meu servidor, Node André, SQL Server Express. Se eu olhar aqui no App Settings, tá aqui, ó, o mesmo server. O banco de dados, a gente tinha deixado como biblioteca, então a gente vai alterar aqui, ó, o catálogo dele, a gente vai colocar como frota, que é da frota, né, dos nossos carros, DB. Essa é a nossa base frota DB, esse banco não existe, vai ser o próprio ente que vai gerar pra gente, tá? Se eu não me engano, nos meus testes aqui eu já tinha ele, deixa eu ver, não, tô sem, beleza. Ó, então repare que o banco ele não existe, a gente vai ver como é que funciona esse lançamento aí dele, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Para poder usar o Migration, a gente precisa de um pacotinho lá que a gente já configurou, mas você vai só confirmar isso aqui na parte de dependências do seu código. Você já tem ele aí, se você colocou certinho aqui em Packages, vai ser essa opção aqui, ó, Microsoft.entityframeworkcore.tools. Essa é a biblioteca que permite a gente trabalhar com migrations, tá? Também pode ver isso aqui, ó, clicando com o botão direito, indo lá em Manage no Get Packages, é o gerenciamento aqui de pacotes, dependências. A gente usou essa parte do browser para fazer a instalação, mas eu posso clicar aqui ó, em Installed, que ele vai listar para mim tudo que foi instalado. Então aqui, ó, todas as bibliotecas do ente. Boa, muito bem. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, a gente vai acessar aqui o menu Tools, e a gente vai vir em Nugget Package Manager, e você vai escolher essa opção aqui, ó, Package Manager Console. Que ele vai abrir essa janelinha aqui embaixo, inicializando com o PowerShell. E nós vamos executar alguns comandos do Migration para poder fazer essa configuração para a gente, tá? Então vamos lá. Então para criar uma migração, a gente vai digitar aqui, ó, add-migration. Se der um tab, ele já até completa para você, tá? Então estou criando uma migração e aqui agora eu preciso dar um nome para ela, tá? Então essa vai ser a nossa base inicial. Eu vou colocar com esse nome padrão que o pessoal utiliza, que é o Initial Create, que é a minha migração inicial. Então, o que o Migration vai fazer? Ele vai validar se tudo que você configurou está certinho, não tem nenhum problema, para ele poder criar para você o banco de dados. Ele é muito útil que assim, se tiver algum problema, que você configurou alguma coisa errada no ente, ele já vai apontar para a gente o que tem de errado, tá? A gente vai ter que fazer uma série de configurações aí, mas a princípio a gente vai criar com a classe simples, tá? Do jeito que ela tá lá, os meus domínios, ó. A gente basicamente só configurou os campos padrões aqui. Vamos pedir para ele gerar para a gente. Vamos ver o que acontece aqui. Então, digitei o Add Migration, a Initial Create, e aí ele começa a avaliar, né, ó, tudo que a gente configurou lá no nosso DB7 dentro da classe Context. E aí, se tiver algum problema, ele já alarma para a gente, ó. Olha lá. Então ele já deu um probleminha aqui, ó. Repara que ele está fazendo um monte de validação. E ele viu aqui, ó, que motorista veículo tem que ter uma chave primária para ser definida. Se você for trabalhar sem chave, então você tem que especificar ó, que você quer trabalhar sem chave. Então, ó, ele não deu problema, a princípio, na minha classe motorista. E também não deu problema na minha classe veículo. Ele conseguiu resolver as duas classes, perdão. Só que ele deu um erro aqui, ele está falando que não tem uma chave definida para o motorista veículo. Por que, que ele entendeu de um e não entendeu de outro? O padrão do Entity Framework, quando ele vai criar suas tabelas, ele já define, se ele encontrar lá, a sua chave primária. A chave primária, que ele, relembrando um pouquinho de banco, né? É aquele campo lá da minha classe ou da minha tabela que vai ser único. E por padrão, quando ele analisa uma classe, ele já vai verificar se você tem um campo que seja o nome da classe e seguido pelo a palavrinha-chave ID. Então, por isso que em veículo ele já encontrou
veículo, ele falou, opa, tem um veículo ID, então ele já sabe que esse aqui é a minha chave primária. A mesma coisa também vai acontecer aqui na nossa classe motorista. Ele já sabe que, ó, motorista ID, esse será a nossa chave aqui, tá? Do banco. Então por isso que ele não alarmou aí. Mas para nossa motorista veículo, ele se perdeu, porque ele não achou uma chave chamada motorista veículo ID. A gente até poderia incluir para ele resolver isso para a gente. Só que o que a gente vai fazer aqui, ó, no motorista ID veículo, eu quero criar uma tabela intermediária, que ela vai ter esses dois campos aqui vão ser as nossas chaves, tá? Então a gente precisa configurar isso na mão. A gente precisa informar lá na parte de configuração para ele isso, tá? Vamos só fazer um teste antes. Vamos criar aqui ó, um campo no motorista veículo. Vamos criar um campo string ID para ver se ele consegue resolver. Fiquei curioso agora, fazer um teste. Vamos descobrir juntos. A ideia é não ficar assim, tá? A gente vai configurar na mão esses dois campos, mas é só para a gente fazer um teste aqui e validar. Então a gente vai vir aqui, ó, Add Migration, colocar a initial, a gente pode colocar qualquer nome aqui, tá? É mais só para ele resolver esse inicial. O build ele tá funcionando, vamos ver se ele consegue se virar com essa chave. Depois que a gente incluiu esse campo, ó. Se você for ver, ele iniciou e ele completou, ele deu certo, ó, ele conseguiu criar pra gente uma migration. Então repare que aquele padrão não cai por terra, ele é válido, tá vendo? Quando você tiver uma classe, se ela não precisar de uma chave composta, você incluindo esse campo que tem a palavra o nome da classe, a chave ID, ele consegue resolver pra gente, tá? E aí, o que aconteceu? Vamos dar uma olhada aqui. Ele cria uma pastinha na nossa aplicação chamada Migrations, ó. Migrations. E aí ele coloca a data e o nome que a gente colocou para nossa migration, initial create. E olha o que ele fez aqui, ó. Ele criou aqui dentro essa classe e ela vai conter o código SQL Server que ele vai gerar para a gente, tá? Na verdade, são todas as configurações que ele envia para o banco de dados para poder criar para a gente a base. Ó, então ele montou aqui, ó, create table, tá vendo? Motorista, todas as configurações dela, especificou a chave, ó, motorista ID. Para veículos a mesma coisa e por fim, motorista veículos. Então é para isso que serve a migration e ele vai ficando como histórico, tá? Tudo que você for alterando, criando, ele vai montando o histórico, então é bem legal para você saber o que está acontecendo, o que está rolando aqui para gente na parte do banco, a evolução dele. Aí ele tem um outro arquivinho aqui de snapshot, que aí ele vai montando aqui ó, também as configurações para poder aplicar isso, tá pra gente. Beleza. Então o migration funcionou. Lembrando, a gente vai acertar isso daqui, tá? Eu vou remover esse campo e eu quero criar uma chave composta que vai fazer o relacionamento. Mas, por hora, para simplificar, eu apenas incluí essa chave para ele não ficar dando mais erro. Vamos lá então agora no banco de dados, no SQL Server. A gente vai atualizar aqui o database para ver se ele já criou para a gente. Fiz um refresh aí, repare que ele não criou ainda o banco de dados, ó. Não aparece frota DB aqui para mim ainda. Por quê? O migration, esse comando, ele não cria o banco. Ele prepara para você, ele cria uma migração para que você possa gerar o seu banco de dados ou atualizar ele. E como é que você cria ele de fato? Aí você tem um outro comandinho, chama update database, ó. Update tracinho database. E aí você digita um enter aqui, ele vai fazer um build igualzinho do migration. Ele vai avaliar todas as configurações, atualizações que você tenha feito. E baseado nisso, ele vai ver se ele consegue criar o banco. Então ele vai executar para a gente lá os comandos create database, vai aplicar os create tables e quando ele completar, ele vai aparecer esse done, feito. Então ele concluiu, não deu problema na hora de criar o banco. Então é bem legal porque ele gera para a gente isso, né? Então, relembrando, ó, comandinhos importantes aí. Vamos criar uma migração, você usa o add-migration e o nome da sua migração. Depois, para aplicar no banco, a gente usa o update database. Tem outros comandos também, a gente vai ver mais alguns, tá? Mas não vamos ver todos. Mas você pode explorar para diferentes situações aí no dia a dia do trabalho.
Beleza. Então vamos agora ver se ele criou pra gente aqui o nosso banco, ó. Vamos fazer um refresh. E ó, repare que apareceu aqui, ó, a nossa frota DB. Ele criou pra gente o nosso banco, ó. Show de bola. Vamos ver se ele conseguiu criar as tabelas também. Vamos expandir aqui o table e olha só, ele criou pra gente as nossas tabelas, tá? Ó. Então ele criou, repara, com o mesmo nome que a gente especificou lá na nossa classe de context, aqui controle frota context, com o mesmo nome que a gente colocou para os nossos DB7s, ó, tá vendo? Veículos, motoristas, motoristas, veículos. Então ele criou para a gente o nosso banco, nossas tabelas. Vamos pegar aqui a nossa classe de veículo. Vamos ver se ele criou esses campos para a gente, tá? Veículo ID, modelo, placa e assim vai. Então vamos ver aqui, ó. Veículo expandindo, né? Se a gente olhar aqui a parte de colunas, olha só. Ele montou pra gente, ó. Criou o veículo ID, já tá vendo o desenho da chave? Ele já setou como PK, como Private Key. E aí ele criou os outros campos também, ó. O ano ele respeitou o tipo, criou como um inteiro. E ele também criou como Anniversary os nossos campos. Mas ele criou como um campo muito grande, tá vendo? Ó, Anniversary Max. Ficou um pouquinho exagerado também nesse campo. E também nosso Anniversary da chave, 450 caracteres. É muita coisa, tá? Embora hoje disco não seja um problema, né? A gente tem... Tá muito mais fácil de trabalhar com disco, memória, processadores. Hoje é bom a gente otimizar isso para o nosso banco não ficar crescendo tanto à toa, né? Cada campinho aqui mal configurado vai consumir mais, vai gerar um espaço maior de disco. Isso vai trazer um eventual custo adicional aí para sua aplicação, para você manter ele seja lá na cloud ou na infraestrutura on-premise, né? A infraestrutura própria da sua empresa, onde você trabalha, ou da sua própria startup, talvez aí. Beleza? Então a gente precisa configurar isso. Então a gente vai ver depois como é que eu faço para ajustar campos, tipo, nome. Às vezes você trabalha numa empresa que tem uma área de banco de dados e você não pode sair criando os bancos as tabelas, os nomes como você quiser, você tem que seguir alguns padrões. Então como é que eu faço para poder, ó, não quero criar no plural o nome das tabelas. Dá para a gente fazer essa configuração também adicional utilizando o ent, tá? Mas, ó, para início tá ótimo, ele já criou para a gente o banco. A gente praticamente nem fez muita configuração, né? Só criamos as classes e a gente setou elas como DB7, ele já entende para a gente. Vamos fazer um select aqui só para validar, não tem dados ainda, né? Então, motoristas. Não. Então ele tem aqui os campos certinho para a gente, né? ID, nome, CNH, validade CNH e aviso. Beleza. Quando a gente for fazer alterações, vai ser muito comum a gente também usar esse comandinho aqui, ó, drop database. O que que ele faz? Ele exclui o banco de dados e permite a gente aplicar uma outra atualização e criar uma outra migration e fazer esse update database, tá? Agora só um ponto de atenção. Você vai fazer isso quando você estiver testando localmente, tá? No seu ambiente de desenvolvimento. Em produção você não vai fazer isso, porque senão você vai sair excluindo banco. Possivelmente você não vai ter nem acesso, deve ter uma regra de segurança aí. Mas sempre verifique, né? Se você estiver trabalhando com vários ambientes, ó, a gente só precisa clicar em Yes para confirmar. Verifica o ambiente que você está. Olha lá nos seus settings, ou settings, veja lá, valida o ambiente que você está no seu SQL Server, para não sair apagando coisa que não deve, hein? Beleza, ele executou com sucesso. E ó, vamos lá validar então, fazer um refresh nos nossos databases. E o FrotaDB não existe mais. Ó. Então, é assim que a gente trabalha com migration, certo? Ó. E lembrando então, ó, add migration. A gente também viu para aplicar alteração no banco, é o update database. E se você for excluir o banco para recriar ele, você usa o drop database. Beleza? Então esses três comandinhos são muito importantes. Antes você precisava configurar para habilitar Enable Migration, mas isso caiu por terra, você não precisa mais. Você já disparando o comando do Add Migration, ele já faz isso pra gente, tá? Bem simples, né? Executou o comando, ele já cria o banco pra gente, puxa a tabela
cria tudo lá bonitinho através das classes. E ele tem essa pastinha Migration que tem todas as informações que estão sendo aplicadas, tá? Então, por hora é isso. Dá um joinha para ajudar a gente. E na próxima aula a gente vai ver como melhorar isso. Como é que eu faço, por exemplo, para poder não precisar utilizar uma chave adicional para minha classe de relacionamento motorista-veículo e aí eu poder fazer a chave com esses campos mesmo, né? E não precisar utilizar ele. E a gente também depois vai ver algumas formas de como é que eu configuro o nome da minha tabela, o nome dos meus campos, se eu quiser trabalhar de um jeito diferente do que eu especifiquei aqui para as minhas classes. Então isso a gente vai ver na próxima aula. E depois nós vamos implementar, né, nosso repositório. Por enquanto ele está só a casquinha aqui, né? Ele tem o nome dos métodos aqui, mas não está implementado. A gente vai fazer isso também, só que antes a gente precisa concluir toda essa configuração do banco utilizando as migrações e alguns recursos do Entity Framework Core. E a gente vai fazer aqui, ó, nos métodos dessa classe, tá? Alguns métodos que já existem para ele aqui no Mode Creating. Então é isso. Espero que você tenha gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Um ótimo dia, excelente semana ou final de semana para você. E eu fui, tchau!